Você sabia que 43% dos brasileiros não têm R$ 1 sequer guardado para uma emergência? E que 84% da população brasileira enfrentou algum tipo de aperto financeiro no último ano? E ainda assim, 59% ainda acha que é planejado financeiramente. Me parece que tem alguma coisa errada aí. E hoje eu quero te mostrar como a falta de educação financeira trava a vida de milhões de brasileiros, mas também mantém o Brasil preso no subdesenvolvimento. Observe esse gráfico da pesquisa do Datafolha. 46% estão insatisfeitos com a sua condição financeira, 38% se dizem neutros e apenas 16% estão satisfeitos. E quando você analisa um pouco mais fundo, percebe um padrão. 82% dos brasileiros acompanham suas despesas, mas entre os insatisfeitos, este número cai para 55% apenas. E com certeza isso não é uma coincidência. A relação é direta. Quanto mais controle você tem sobre o seu dinheiro, mais controle você tem sobre a sua vida. E a pesquisa mostra algo curioso. 4 em cada 10 brasileiros gastaram mais do que receberam durante o ano de 2024. E ainda assim, a maioria ainda se acha razoavelmente planejada. E isso porque muitos de nós confundem pagar as contas com ter estabilidade. E confundimos parcelamento sem juros com dinheiro sobrando. Mas se esquecem que as parcelas consomem a renda do futuro. E na maioria dos casos, quando o futuro vira presente, a conta não fecha. Num país onde a maioria da população vive no modo curto prazo, ou seja, vive apenas no modo sobrevivência, apenas apagando incêndio, apenas para pagar boletos. Mas nenhum país fica rico assim. Dificilmente alguma família vai construir algum patrimônio assim. E mais difícil ainda é algum indivíduo ganhar liberdade. Pensa aqui comigo. Como inovar se não consegue respirar por causa das dívidas? Como empreender se a sua renda está comprometida apenas com as parcelas? Como investir se não sobra nada nem mesmo para uma reserva emergencial? Um país onde a maioria vive no vermelho jamais se transformará em um modelo de desenvolvimento sustentado. A falta de educação financeira cria um círculo vicioso. Sem nenhum planejamento, gera um endividamento. O endividado não tem nenhuma reserva. Sem reserva, não tem nenhuma capacidade de assumir riscos. Sem riscos, sem novas boas oportunidades. Sem oportunidades, se mantém na baixa renda. E se mantendo na baixa renda, volta a ficar endividado. E o mais grave é que esse ciclo se repete geração após geração. O especialista Michael Viriato explica que o brasileiro age como se a renda fosse infinita, como se o salário fosse garantido para sempre. E quando a pessoa finalmente percebe que não é, já é tarde demais. A pesquisa deixa claro, mais da metade dos brasileiros nunca nem chegou a pensar num planejamento sucessório. Apenas 7% da população tem testamento. E apenas 2% já contrataram um planejador financeiro. E isso só mostra uma coisa. O Brasil não tem apenas falta de dinheiro, tem falta de mentalidade, de educação. A solução não está apenas em ganhar mais. Está em aprender em como gastar e o que fazer com o que ganhar. Pois quando você sabe administrar mesmo que pouco, você já consegue administrar muito. Mas quem não consegue administrar nada, mesmo que tivesse muito, também perderia. Pois quem não sabe administrar a vida financeira, mesmo se ganhasse muito, também teria problemas. Quantos casos de ganhadores de Mega Sena nós não vimos que pouco tempo depois estava pobre de novo? Se 43% dos brasileiros não tem nenhuma reserva e 84% passou por emergências, fica claro que isso é o destino de um país sem educação financeira. E se tem algo que realmente pode mudar a vida, a renda, o país, é a quebra desse ciclo. Se você faz parte da maioria que apenas sobrevive, mas não constrói, tente começar hoje. Se esse vídeo te fez refletir em algo, deixe seu comentário dizendo que você vai mudar ou que você se inspirou, nem que você inspire outras pessoas pelo que você já fez. Deixe o teu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Mas é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, pois sempre vivemos entre ideias e realidades. Um grande abraço e até a próxima.